Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio com vocês, mais uma vez, juntos Enem. Enem, essa prova muito boa feita pelo INEP. E hoje o nosso desafio é vermos como cai no Enem. Como cai no Enem o conteúdo relacionado à fotossíntese. É assim que cai no Enem. Acompanhe conosco. Cloroplasto e fotossíntese, obviamente, estão intimamente associados. Como cai no Enem? A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgenes no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, por exemplo, numa célula animal, ou num fungo, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Olha que interessante. Por que em cloroplastos é possível inserir genes, os chamados transgenes? Cloroplastos são organelas que têm DNA próprio. Conseguem se multiplicar independente da divisão celular. Lembre da teoria de Margulis, que diz que cloroplastos eram algas verdes que foram englobadas por células e mantiveram a função de produção de oxigênio, de produção de carboidrato. Então, uma das questões que Margulis coloca, que comprova que realmente essas células eram algas verdes, é que elas têm DNA próprio, elas têm dupla membrana, têm ribossomos próprios. Então, na verdade, quem mais faz isso além dos cloroplastos? Na mesma teoria de Margulis, teoria endossimbiótica, ela fala das mitocôndrias, que eram bactérias aeróbicas que foram englobadas, que têm DNA próprio, têm dupla membrana, têm RNA próprio, têm ribossomos. Então, além de poder fazer isso em cloroplastos que têm o DNA próprio, poderia ser feito onde também? Nas mitocôndrias. Ok? Então, vamos ver o que a questão nos reserva. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em levedura? Levedura não tem cloroplasto, mas podia usar uma outra organela que tem DNA próprio. Quais são? Lisossomos? Não. Peroxissomos? Não. Complexo golgiense? Não. Retículo endoplasmático? Não. Mas mitocôndrias têm DNA próprio. Portanto, a nossa alternativa é a letra B como a resposta correta. Acompanhe conosco. Quando se fala em fotossíntese, se fala em metabolismo energético. E quando se fala em metabolismo energético, nós temos que recordar com vocês alguns aspectos. Primeiro, nesse esquema, há um demonstrativo de processos catabólicos e anabólicos. Catabólicos, nós poderíamos dizer que é quebra. Anabólicos, nós poderíamos dizer que é construção. A energia contida nos nutrientes, nos carboidratos, os glicídios, nos lipídios, nos derivados proteicos, obviamente, se elas forem catabolizadas, essas substâncias, nós vamos ter produtos da quebra, como gás carbônico, água, amônia, etc. Só que nesse produto de quebra tem que haver o quê? Liberação de energia. Então, no catabolismo, quebra e se libera energia. Então, a energia química, ATP na ADP, na ADPH, FADH2. Agora, moléculas precursoras, aminoácidos, monossacarídeos, ácidos, graxos, nucleotídeos, etc.,
numa ação anabolizante para construir macromoléculas. Por exemplo, com glicose é possível fazer amido. Com aminoácidos é possível fazer proteína. Com ácidos graxos e gliceróis é possível fazer lipídios. Com nucleotídeos é possível fazer ácidos nucleicos. Então, na construção se gasta energia. Então, anabolismo constrói, por isso que é anabolizante, constrói massa muscular, gasta energia. Catabolismo quebra. Por exemplo, a reação de respiração, ela é catabólica. Quebra-se glicose e libera-se energia. A fotossíntese, ela é anabolizante, ela é anabólica, é um anabolismo, porque pega gás carbônico e água, através da clorofila, luz solar, se fabrica glicose e se libera oxigênio. Então a fotossíntese é uma reação anabolizante, ela é anabólica, enquanto que a respiração é catabólica. Importante isso, tá, gente? Vamos lá? Só para nós recordarmos aqui, né? Nós temos aqui uma adenina, nós temos o grupo fosfato e nós temos aqui um açúcar. Isso aqui é o quê? Olha só. Ribose é o RNA. Adenina e o grupo fosfato. 3 fosfatos, trifosfato. Beleza? Então, olha só. Aqui nós vamos ter o quê? Ó. A adenosina. A adenosina é aquela que não vai ter o fosfato. A adenosina monofosfatada, que tem um fosfato. A adenosina difosfatada, que é o ADP. E temos a adenosina trifosfatada, que é o ATP. Que é o quê? Que é fonte de energia. Cornélio, mas deriva de uma estrutura de nucleotídeo? Sim. Ah. Outra coisa interessante, que envolve um pouco de conhecimento químico aqui, ó. Um composto reduzido, olha aqui, os elétrons, esse composto oxidado. Composto B oxidado, composto reduzido. Então, observem aqui. Composto reduzido, para se oxidar, ele faz o quê? Ele perde os elétrons que ele tinha. Um composto oxidado, para ser reduzido, ele ganha elétrons. Então, o composto oxidado perde elétrons e o composto oxidado, para ser reduzido, o reduzido ganha elétrons. Ok? A fotossíntese é uma reação que utiliza luz. Ela vai utilizar a luz. Então, na verdade, foto, né, vem de luz. Né? Fotossíntese, síntese através da luz. Mas, no caso de uma planta, essa reação vai acontecer nas células, na região dos cloroplastos. Aqui nós temos um cloroplasto. Uma membrana externa, que eu havia comentado, a membrana interna. E essas pilhazinhas, cada moedinha dessa é um tilacoide. E temos a membrana interna, que é as lamelas. Uma pilha de tilacoides é o granum. E todos os tilacoides juntos nós chamamos de grana. Vamos lá. Para analisarmos a fotossíntese, nós temos os chamados 2 fotossistemas. Eu acho mais complexo isso e eu acho que o Enem poderia citar, mas não cobrar de forma direta. O chamado fotossistema 1, ele apresenta um conjunto de clorofilas e proteínas que vão absorver a luz no comprimento de 700 nanômetros, os que a gente chama de P700, pigmento cujo pico de absorção de luz é 700 nanômetros. Tá? Que está localizado nas membranas das lamelas, né? E consegue transferir elétrons para o NADP, que vai virar NADPH2. Então, o fotossistema 1 está associado à absorção de luz no comprimento de 700 nanômetros
e se consegue transferir elétrons para o NADP, que vira NADPH2. No fotossistema 2, que a gente chama de P680, o pigmento cujo pico de absorção é 680, que também está localizado na membrana do tilacoide, ele vai realizar a fotólise da água e a liberação de oxigênio. Os dois fotossistemas 1 e 2, eles ocorrem concomitantemente. E nesse caso aqui também a formação de quebra de água, de liberação de oxigênio. Tá? A fotossíntese, resumidamente, é 6CO2 mais 12 de H2O, formando C6H12O6, mais 6 de água e 6 de oxigênio. Esse é o esquema da fotossíntese. Tá? A fotossíntese é dividida em etapa fotoquímica e etapa química. Na etapa fotoquímica, a fotólise da água é a quebra da molécula da água em presença de luz. Ó. Essa água vai ser quebrada em presença de luz, com presença de clorofila, e vai gerar os prótons e os elétrons. E vai liberar o oxigênio. O oxigênio da fotossíntese ele vem da quebra da água. Tá? Os prótons mais o NADP vão gerar o NADPH2, associado ao fotossistema 1, como nós acabamos de ver. Tá? Mas também acontece o processo de, não só fotólise, fotofosforilação. O que é fosforilar? É colocar fosfato, é formar ATP. É a adição de fosfato em presença de luz, ou seja, é pegar o ADP mais um fosfato inorgânico e formar ATP. Olha aqui o fotossistema 1, a energia luminosa, P700, os elétrons, ó, formação de ATP, o aceptor. Então, esquema de fotofosforilação chamada cíclica. Você vê que esses elétrons, olha aqui, ó, tá? Ciclicamente estão no sistema, ou seja, eles retornam para a molécula. E temos o fotossistema 2 e o fotossistema 1 integrado, que é um esquema acíclico. Você tem aqui energia luminosa, ó, o fotossistema, você tem a fotólise da água, a água quebrada, os prótons, o oxigênio e os elétrons. P680, os elétrons, aceptor. Elétrons, ATP, elétrons, P700. Os elétrons, aceptor, os elétrons, o NADP mais o 2H+, e o NADPH2. Nós não temos o retorno dos elétrons para a molécula original. Então é acíclico, inicial. Também eu acho que não é tão significativo assim. Agora aqui, ó, presença de luz, aqui nós temos o resumo, né? Então, oxigênio é liberado, a água é quebrada, o ADP mais fosfato inorgânico forma o ATP e o NADPH é formado. Essas estruturas ATP, NADPH, são utilizadas na fase chamada fase química, antigamente chamada fase de escuro, onde é produzido o açúcar e o gás carbônico é utilizado como fonte de carbono para isso. Na verdade, sim, ó, na fase fotoquímica, a luz, reações de claro, fotoquímica, ó, quebra de água, libera oxigênio. Formou o quê? ATP e o NADPH. NADPH e ATP são utilizados na reação química, chamada antigamente de reação no escuro, que pega o CO2 e forma o quê? Glicose. Então a planta produz glicose, só que ela depende da fase fotoquímica. Por isso que a gente diz que a fotossíntese só ocorre durante o dia. Ok? Ela só ocorre durante o dia. Aqui nós vamos ter a segunda etapa, que é química, que é o ciclo de Calvin e Benson. Tá? Nós vamos observar, né, no ciclo de Calvin e Benson, o que é mais importante aqui. O mais importante é saber que nesse ciclo
nós vamos ter o CO2 como fonte de carbono e no final do processo forma-se glicose. E isso acontece dependente da fase fotoquímica. Tá? Então aqui nós vamos ter até, podemos ver essa parte do ciclo de Calvin-Benson. Você verifica que ela tem 3 fases. A fixação do CO2, a produção de açúcares e a regeneração do rubisco de fosfato. Então, olha aqui. Fixação do CO2. 12 moléculas de ácido fosfoglicérico com 3 carbonos. Você vê ATP e os fosfatos. O NADP formando NADPH. Produção de açúcares. 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico com 3 carbonos. Aí você observa a formação de glicose. Regeneração do rubisco. Você vai ter aqui 6 moléculas de ribulose, o RUDP, com 5 carbonos. Então, nós temos a fase de fixação, de produção de açúcar e de regeneração. Tá? Nós temos 2 tipos de clorofila mais significativas, a e a B. Só que elas têm capacidade de absorção luminosa, por causa do tipo de pigmento, em comprimentos de onda diferentes. A clorofila A, você observa aqui, que o pico dela, clorofila A. Você observa o pico dela mais ou menos aqui. Clorofila B, o pico é um pouquinho depois. E os carotenoides, um pouquinho depois. Depois, novamente aqui, clorofila A e B. Então, elas têm picos de absorção luminosa diferentes. Tá? Quais fatores que vão afetar a fotossíntese? Você tem que pensar que a fotossíntese basicamente é gás carbônico, mais água, tendo luz e clorofila, tá? Vai se fabricar o oxigênio mais glicose. Qualquer reação num ser vivo vai depender de temperatura. Só que aqui nesse caso também, o CO2 faz parte, então vai depender do CO2. E claro, vai depender da luz. Então o que a gente observa aqui? Taxa de fotossíntese e concentração de CO2. Conforme vai aumentando a concentração de CO2, a taxa de fotossíntese vai aumentando. Até que chega um momento que ela estabiliza. Não, você colocaria uma planta no meio da fumaça, ela vai produzir infinitamente uma taxa de fotossíntese maior. Não é assim. Vai chegar uma hora que vai estabilizar. Tá? Intensidade luminosa. Tá? Conforme vai aumentando a intensidade luminosa, vai aumentando a taxa de fotossíntese até estabilizar. Temperatura. Tá? Que é sempre taxa de fotossíntese. Vai aumentando a temperatura, aumenta a velocidade enzimática de reação. Só que chega um momento que a desnaturação e a taxa fotossintética vai caindo. Ok? Agora, uma coisa muito importante que o Enem pode explorar. Aqui nós temos na ordenada a intensidade do processo, e na abscissa a intensidade luminosa. Você observa aqui uma célula vegetal, a taxa de respiração celular, ela é constante. Essa linha em vermelho. A planta respira dia e noite de uma maneira mais ou menos igual. Só que a fotossíntese é assim, ó. Quando tem pouca luz, taxa de luminosidade baixa, que é luz. Você vê que a taxa de fotossíntese daqui até aqui, a taxa de fotossíntese é menor que a respiração. Ou seja, a planta produz menos e gasta mais. A tendência dessa planta se permanecer assim, ela vai morrer. Deixa uma planta num quarto escuro. Nesse ponto aqui, a gente chama de ponto de compensação fótico. O que é isso? A taxa de respiração é igual à fotossíntese. Tudo que a planta produz, ela gasta. Ela não cresce, ela permanece estável.
Agora, a partir daqui, tá, você observa que a taxa de fotossíntese é maior do que a respiração. Consequentemente, a planta aqui, ela cresce. A planta em ambiente iluminado. Normalmente eles perguntam sobre esse ponto de compensação fótico aqui. Certo? Quimiossíntese. Temos a fotossíntese e a quimiossíntese. Qual que é a definição? É a produção de matéria orgânica, que nem a fotossíntese também produz matéria orgânica, a glicose, através da oxidação de substâncias minerais. Não tem luz. Então a fonte de energia da fotossíntese é a luz. Aqui não, é a oxidação de substâncias minerais. Vamos lá. Ó, a amônia foi oxidada, produziu ácido nítrico, mais água e energia. Essa energia foi a fonte para realizar quimiossíntese. Isso nas bactérias chamadas nitrosomonas. O nitrito, o ácido nítrico, é oxidado e vai virar ácido nitroso, libera energia. Essa energia é a fonte para fazer quimiossíntese em bactérias Nitrobacter. Nitrobactérias. Olhem só, o esquema conjunto de reações de quimiossíntese. Nós vamos ter aqui, como você pode observar, substrato mineral reduzido, ácido sulfídrico, CO2, amônia, reação de oxidação, ou seja, vai usar o oxigênio. Substrato mineral oxidado. Você tem, portanto, o ADP ganhando fosfato inorgânico, vai virar o quê? ATP. O NADP ganhando um H+, né? E virando NADPH. Beleza? E temos, obviamente, o ciclo do carbono, que é a segunda etapa, que depende dessa reação de oxidação de um substrato mineral para poder formar o componente orgânico, como, por exemplo, a glicose. E como cai no Enem? Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscópio óptico, ou microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiram a separação das amostras ser reconhecidas? Gente, a microscopia é uma microscopia óptica. Então tem que ser uma coisa que é possível verificar no microscópio óptico. O que poderia se usar? Primeiro é a parede celular, que o vegetal tem e a célula animal não tem. Outra é o vacúolo, que é possível verificar de suco celular. Agora, a gente não consegue visualizar, vamos retornar um pouquinho aqui, não conseguimos visualizar os plasmodesmos. Né? Conseguimos visualizar quem? Cloroplastos também. É possível. Ribossomos, não dá para ver em microscópio óptico. Mitocôndrias ausentes nas células animais. A célula animal tem os dois. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas em planta. Lisossomo não. Centríolo só em vegetal inferior. E ver em célula com microscopia óptica não dá. Envoltório nuclear, carioteca e o nucleolo com microscópio óptico não dá. Características das células eucariotas. Na verdade, ambos têm, vegetal e animal. Mesmo que desse para ver nucleolo, né, não dá para ver especificidade da carioteca. Lisossomo e peroxissomo, organelas exclusivas de vegetais. Vegetais têm glioxissomos e não peroxissomo. Lisossomo tem célula animal. Sobrou o quê? Parede celular, cloroplasto, estruturas características de células vegetais e que dá para ver em microscopia óptica. Portanto, a nossa alternativa é a letra E. Ok, pessoal? Assim nós finalizamos uma aula importante para o Enem, mas tem cobrado algo mais superficial. Que você, claro, né, vai conseguir fazer a relação com toda a especificidade que foi dada nessa aula. Um grande abraço, bons estudos e eu acredito em vocês. Valeu, pessoal.